é um agente químico perigoso. E agora? Tananana. Queres saber mais sobre agentes químicos perigosos e não sabes a quem colocar as tuas questões? Continuas a reproduzir um procedimento de trabalho sem saber porquê, só porque alguém te disse que era assim e que tens que fazer assim, sem te explicar. E não tens a quem recorrer e a quem colocar as tuas questões relativamente aos agentes químicos? Então, fica por aí, estás no local certo. O meu nome é Mayra Romão, sou especialista na área da Química Industrial e Segurança e Saúde no Trabalho e ajudo os responsáveis pelos trabalhadores e as trabalhadoras a prevenir os perigos e os riscos nos locais de trabalho e a proporcionar medidas preventivas adequadas à prevenção dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais. Então, vamos aqui passar duas curiosidades importantes e que nos alertam para a importância do estudo dos agentes químicos perigosos. Sabias que das 110 mil substâncias químicas sintéticas que são produzidas em quantidades industriais, apenas estão disponíveis dados adequados de avaliação de risco para cerca de 6 mil e só se encontram definidos VLEs, os valores limite de exposição, para mais ou menos 600 produtos químicos perigosos. É muito reduzido este valor. É verdade. E verifica-se ainda que o grupo mais numeroso de fatores de risco profissional da Lista Nacional de Doenças Profissionais são de natureza química, alguns dos quais com a ação cancerígena, mutagénica e ou tóxica para a reprodução. Isto realmente dá que pensar e temos muitos agentes químicos perigosos com estes fatores de risco profissional. E por isso a pertinência desta partilha. Eu sei que os agentes químicos perigosos são muito desafiantes, é necessário estudar muito bem as fichas de dados de segurança, saber interpretar estas informações das fichas de dados de segurança é a chave. E por isso vamos aqui às 5 dicas. Primeiro, deves ler corretamente a ficha de dados de segurança. Esta deve estar em português, deve cumprir com o enquadramento legal e deves interpretar as propriedades físico-químicas, as frases de perigo e de risco, as informações de toxicologia, por aí vai. Tem uma série de secções muito importantes para leres. Depois, deves fazer um inventário de todos os agentes químicos perigosos existentes no armazém, no laboratório, na escola, em obra. É muito importante teres uma ideia dos agentes químicos perigosos existentes no local. Sim, dá trabalho, muito, mas depois ficas com uma base de dados muito importante para ti, de fácil consulta e para todos os teus trabalhadores e trabalhadoras. É extremamente importante e depois podes dinamizar as colunas e as linhas com as informações, fazes as informações físico-químicas, as condições de armazenamento, as incompatibilidades e por aí vai. Nós avaliarmos os postos de trabalho, fazemos uma avaliação dos riscos químicos. Esta avaliação passa por este inventário, não é? A identificação dos agentes químicos que temos presentes nos nossos postos de trabalho, avaliarmos as embalagens, a rotulagem para esta informação sobre os rótulos. Convido-te a ver o meu vídeo de 3 formas muito simples de ler rótulos de embalagens. Para esta avaliação de riscos químicos ser completa, aconselho também a que seja contactada uma empresa que faça a avaliação da concentração dos agentes químicos nos postos de trabalho, para poderes facilmente também avaliar a exposição a que os trabalhadores estão, de concentração de determinados agentes químicos que eles estão a manusear diariamente e assim mais facilmente conseguires garantir que uma avaliação correta, isto é, se o valor a que eles estão expostos, se ultrapassa ou não o valor limite de exposição. Se não ultrapassar, ótimo, estamos no bom caminho. Se ultrapassar, temos muito a fazer. Uma medida organizacional é uma sugestão importante para todas as áreas da segurança no trabalho, mas especialmente aqui dos agentes químicos. Fazer briefings diários com os trabalhadores e as trabalhadoras, não mais de 5 minutos. Sobre os diferentes tópicos que acho pertinente relativamente aos agentes químicos, mas este briefing vai chamar-lhes a atenção, consciencializá-los
trabalharem de forma responsável e com compromisso relativamente à segurança e à sua saúde. Depois, outra situação, para quem ficou aí desse lado, aqui uma dica muito importante. Tens as fichas de segurança, já as leste, não é? São 12 páginas ou mais de uma imagem, um fundo branco com a descrição a preto, nada apelativo. Imagina, os trabalhadores, não é? Não vão ler, obviamente. Então, o que é que a minha sugestão é fazeres uma ficha de dados de segurança, resumo, com a informação pertinente, os dados físico-químicos mais importantes, as frases ESER, das frases P de Prudence, os pictogramas, a sinalização da obrigatoriedade da utilização dos EPIs necessários para aquele agente químico, a forma de armazenamento, as incompatibilidades, em caso de incêndio, o que é que o trabalhador deve fazer, os contactos de emergência, em caso de primeiros socorros. São estas as informações pertinentes e deve ser visualmente agradável ler. Gostaste destas informações? Eu penso que sim. Por isso, gostava agora que tu partilhasses também as tuas boas práticas nesta área dos agentes químicos, os teus desafios e que desses feedback. Não te esqueças, subscreve o meu canal e até ao próximo vídeo. Bom trabalho!